como construir uma torre que alcance o céu e como ter o nome reconhecido da forma certa. Importa que o Senhor cresça e eu diminua. Quando nós temos uma vida de oração com Deus, que nós tocamos o céu. Quando nós nos curvamos, nós entendemos que somente o Senhor, o nome do Senhor, deve ser glorificado, deve ser exaltado. Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a esse canal para mais um conteúdo e que esse conteúdo venha trazer edificação para a sua vida, um crescimento para a sua jornada, para a sua caminhada na fé, em nome de Jesus. Já quero dizer para você que aqui você encontra louvores que edificam a alma, louvores que glorificam o nome do Senhor. Aqui você encontra exposição da palavra de Deus. Aqui você encontra também oração pela manhã. Nada é melhor, irmãos, do que começar o dia falando com Deus, apresentando o dia a Deus, na presença de Deus. Nada é melhor que isso. Então, se inscreva no canal para você não ficar de fora, para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma novidade, em nome de Jesus. Beleza pura? Agora eu quero chamar sua atenção para falar a respeito de um episódio aqui na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 11. As pessoas estão reunidas aqui em um lugar com um propósito, e o objetivo delas é construir uma torre que alcance os céus, ter o seu nome aqui reconhecido sobre a terra. Mas não era o propósito de Deus. Eles estavam fazendo algo que Deus não se agradava. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Como construir uma torre que alcance o céu e como ter o nome reconhecido da forma certa. Por quê? Eles estavam fazendo da forma errada, mas tem uma forma certa de fazer isso e eu vou te explicar. Primeiro, eles estão construindo uma torre aqui para elevar o orgulho. Eles são orgulhosos, eles são arrogantes aqui e eles estão fazendo isso para benefício próprio. É uma das coisas que Deus ele não aceita, é que o homem construa algo para que o seu nome seja reconhecido. E o ideal e o que Deus se agrada e o que o adorador deve fazer é construir um pilar, é construir um altar de adoração a Deus, que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, e não o meu, não o seu, não o nosso. Mas aqui eles querem que o nome deles seja exaltado, seja celebrado, seja conhecido por todos os tempos. Aqui está o erro, irmãos, de querer achar que nós podemos ser grandes, maiores que Deus. O propósito do Senhor é que o homem se espalhe sobre a terra, mas eles estão com um propósito diferente do propósito de Deus. Aqui se tem um problema, estão errados. A maneira certa é essa, é levantar um altar de adoração a Deus. Segundo, é entender que o nome do Senhor deve ser exaltado e glorificado e não ao meu. Depois que a gente entende isso, agora você vai entender aqui nessa história toda que eles estavam em um só pensamento, eles viviam um só propósito e uma linguagem. Eles se conheciam, eles tinham a mesma dinâmica. Uma coisa que eu quero dizer para você é que a igreja do Senhor hoje, nós cristãos, nós precisamos ter uma dinâmica em Deus, nós precisamos ter uma linguagem em Deus, nós precisamos ter um propósito no Senhor e o Espírito Santo ele nos ajuda nisso. A forma correta, no Novo Testamento, a gente vê isso. A forma correta de levantar uma torre que glorifique ao Senhor e ter o nome que glorifique ao Senhor. De que maneira? Em Atos capítulo 1, 2 e 3, quando o Espírito Santo ele desce, os irmãos estão reunidos com um propósito. Presta atenção, quando o homem ele quer alcançar o céu, aqui em Atos o céu desce, o céu vem, o Espírito é derramado sobre o homem. Você viu a diferença? A forma correta de levantar altar a Deus é obedecendo a Deus, é se curvando a Deus para que o nome dele seja glorificado. E isso aqui em Atos capítulo 2 e 3, a igreja está se reunida para adorar em obediência, estão esperando a resposta de Deus e eles recebem. Como? Obedecendo, fazendo a vontade do Senhor Jesus,
fazendo a vontade de Deus. A igreja primitiva, ela vivia um estilo de vida movida pelo Espírito Santo. Os irmãos, eles eram movidos pelo Espírito Santo. E aqui você vai ver o apóstolo Paulo falando também nas cartas sobre a vida no Espírito. A vida pelo Espírito é a vida que agrada a Deus, uma vida que Deus tem para o homem, que é uma vida saudável, que é o quê? Uma vida onde o nome dele tem que ser glorificado, na vida de uma pessoa que obedece, de um homem que não guarda rancor, que vive em amor, que ama o seu próximo. Essa vida com Deus leva o homem a tocar o céu. A tocar o céu, irmãos, é aqui que está a diferença. Enquanto lá em Gênesis, lá atrás, eles querem levantar uma torre para tocar, para alcançar o céu, hoje o cristão, hoje o adorador, você e eu, nós tocamos ao céu, sabe de que forma? Se inclinando ao Senhor, fazendo a vontade dele, nos liberando ao propósito do Senhor, obedecendo, perseverando, vivendo de acordo com o que Cristo Jesus nos ordenou a viver, tendo uma vida crucificada, regenerada pelo Espírito Santo. É aqui que nós tocamos o céu, vivemos no céu dessa forma. Olha só o que João Batista vai dizer: importa que o Senhor cresça e eu diminua. Você observa que aqui, de forma correta, nós precisamos nos diminuir, nos curvar, nos prostrar diante dos pés do Senhor Jesus. Por quê? É quando nós nos curvamos, quando nós oramos, falamos com Deus, quando nós temos uma vida de oração com Deus, que nós tocamos o céu. Quando nós nos curvamos, nós entendemos que somente o Senhor, o nome do Senhor, deve ser glorificado, deve ser exaltado. Em Hebreus capítulo 1, o autor vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu o nome exaltado, um nome acima de todo nome. Ou seja, do que o homem lá atrás em Gênesis estava querendo fazer, de ter o seu nome glorificado e exaltado, é conhecido sobre todos os povos, pelas gerações, pelos séculos. Aqui, da forma correta, Jesus vem para que você e eu, para que entendêssemos, para que guardássemos o nosso coração e que para vivêssemos com esse entendimento de que o nome de Jesus está acima de todo nome. Beleza pura? Então você entendeu que a forma correta de alcançar o céu é construindo uma vida com Deus. Ter um nome reconhecido é entender que o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. É se curvar para que o nome do Senhor seja exaltado. É somente o nome dele. Dessa forma, querido, Deus vai olhar para você, Deus vai se agradar de você, Deus vai andar com você. Que Deus abençoe sua vida e não perca o próximo episódio, o próximo vídeo, o próximo conteúdo aqui nesse canal. Forte abraço, Deus abençoe.